Nina e o Mistério do Casarão, por Ada May. Capítulo 4. Aprendiz de pirata. Por que será que quase nunca ouvimos com atenção um bom conselho? A praia vista de cima daquele chapéu de sol era um espetáculo à parte. João Maria sentia-se como um verdadeiro capitão de fragata, observando daquela altura o mar revolto, as ondas encapeladas, lambendo com violência os rochedos lá embaixo. Quem será aquela maruja intrometida? Enquanto falava sozinho, ouvia o vento zunir em seus ouvidos. Ela que se atreva a aparecer aqui novamente. Vou ensiná-la a andar na prancha, disse e deu violentas estocadas no ar com sua espada de madeira, fazendo questão de mostrar à sua tripulação imaginária o tratamento que um verdadeiro lobo do mar devia dar aos intrusos. Tibuti! Xi, coitada! Caiu no mar e virou comida de tubarão, disse e riu do próprio gracejo, à maneira de quem está acostumado a brincar sozinho. De repente, parou de falar e aguçou os ouvidos. Havia alguém se aproximando. Ele conhecia bem demais o som daquelas botas cocheando sobre o calçamento de pedra. Lembrou que Dom Felipe começou a puxar da perna esquerda depois que sofreu um acidente na fazenda. Na ocasião, ele tentava domesticar um cavalo, bravo como ele próprio, que, cansado de receber tantas chicotadas no lombo, decidiu livrar-se de sua odiosa carga. O bicho bravo empinou com violência até fazer o coronel se estatelar no chão. Depois, ainda não satisfeito, deu meia volta e começou a pisoteá-lo sem ter dó nem piedade. O coronel, rugindo de dor, sacou da pistola, que sempre trazia consigo, e executou o cavalo ali mesmo, igualmente sem piedade. Ao bicho marrento restou a pequena vingança de deixar o homem coxo para sempre. O bom senso avisava João de que aquela sinistra aparição encerrava de vez com sua brincadeira naquele dia. Decidiu que era mais ajuizado fugir a toda pressa, porque não desejava ser apanhado. O menino desceu da imensa e velha árvore com a agilidade de um sagui. Sem fazer o menor ruído, cruzou o pátio correndo para ir se alojar em seu outro esconderijo, o pequeno sótão, encarapitado no alto do antigo casarão. Ainda pego esse maroto, grunhiu entre dentes o velho ranzinza que gostava de perseguir meninos. Ergueu os olhos míopes para o alto da imensa árvore, procurando por sua presa. Mas só pelo faro ele sabia que o garoto não estava mais ali. Continuaria procurando. Qualquer hora dessas, havia de pegá-lo. Então, lhe daria o corretivo que há tempos ele vinha merecendo receber. Era só uma questão de tempo. E isso, Dom Felipe tinha de sobra. Jura? Não acredito. Pode parar. Tá me chamando de mentirosa? Só me diga a troco de que eu iria inventar uma coisa dessas, disse Nina, irritada com a desconfiança da melhor amiga. Calma, não precisa ficar tão invocada. Foi só maneira de dizer, respondeu Juliana desconversando. Se você diz que foi até lá, é claro que eu acredito. Nina achou melhor não discutir. Na verdade, estava brava consigo mesma e não com a amiga. Isso porque estava planejando repetir a aventura, apesar de ter sido aconselhada pelo avô a não voltar lá. Mas ele falara para ela não ir sozinha. Não disse nada sobre ir acompanhada. Pois estive lá e correu tudo bem. O problema não é esse. Acontece que preciso voltar, falou. Depois teve que aguentar firme o tranco do olhar calibre 45 com que Juliana furiosamente a fuzilou. Fala sério. E será que a senhorita poderia me explicar por quê? Não viu que está tudo abandonado? Então pronto, esquece isso, decretou Juliana, sabendo de cor e salteado onde iria acabar aquela conversinha mole. Acontece que tem alguém por lá.
Uma peste de um garoto que quase me matou de susto. Talvez ele saiba alguma coisa interessante sobre o casarão. Ele parecia bem à vontade, disse. E Nina só percebeu isso naquele mesmo instante, relembrando a voz arrogante do Pestinha. Agia como se estivesse em sua própria casa. Não pode ser, Nina. Aquele lugar está abandonado há séculos, respondeu Juliana, contrariada com a teimosia da amiga. Pode ser que ele more lá sem que ninguém saiba, insistiu a garota. Quer saber? Pouco me importa se ele mora lá ou se vai lá só de vez em quando. Continuo querendo saber o que ele fazia no alto daquela árvore e vou descobrir. Você só precisa decidir se vem comigo ou não. Nina viu a contrariedade estampada na cara da amiga e decidiu apelar, gastando sua última cartada. O olhar arrasa quarteirão de gatinho desamparado, daquele tipo que subiu na árvore e precisa desesperadamente de ajuda para descer. Pregou na coitada um dardejante par de olhos, verdes e brilhantes como esmeraldas, e batendo suas pestanas ruidosamente, num pisque-pisque difícil de ignorar, apelou. Por favor, Juju. Bastou para que Juliana soubesse que tinha perdido a batalha. Ao longo da vida, já se cansara de usar esse mesmo truque sujo contra todo mundo que conhecia. Finalmente, tinha chegado a hora de aquela feiticeirinha provar de seu próprio feitiço. Ai, também não precisa fazer essa cara de gato do xereque. Pode parar. Eu vou. Até porque alguém precisa ficar de olho em você. Parece que ficou doida. E já ia aproveitar para ditar uma lista de condições para acompanhá-la, quando percebeu que Nina já saíra andando. Ei, espere por mim, sua magrela. Magrela, eu? Acho que é você que está precisando de um regiminho. Essa caminhada vai te fazer muito bem, pode apostar. E Juliana teve que apertar o passo para conseguir emparelhar com a amiga novamente. Garotinha mal agradecida, resmungou Juju. Então as duas amigas começaram a rir. E estavam aliviadas, porque no final das contas haviam feito as pazes e eram as melhores amigas uma da outra novamente. Nina seguia conversando e caminhando a passo ligeiro. No fundo, tinha pressa de alcançar o alto do morro, com medo de que a companheira tivesse tempo para pensar melhor e desistisse de participar da aventura. Quando finalmente pararam diante do portão de entrada, Juliana estava um trapo. Sentou num toco de madeira completamente esbaforida. Olha, estou avisando. Se eu não descansar um minuto, vou morrer aqui mesmo. Nina deu um sorriso irônico, do tipo, fique à vontade, e saiu andando novamente. Estava à procura da fenda no muro que no dia anterior lhe servira de porta. Logo que a encontrou, passou a medir a amiga de cima a baixo, tentando calcular se ela também passaria pelo estreito buraco. Por que está me olhando desse jeito esquisito? Não me diga que tenho que me espremer por essa frestinha. Nina respondeu que sim, apenas abanando a cabeça. Sabia que isso não ia dar boa coisa. Por que eu vou atrás dessas suas ideias malucas? Ai, meu Deus, se eu ficar entalada aqui, você me paga. Nina ignorou solenemente os resmungos da amiga e foi logo tratando de empurrá-la pela fenda adentro. Mesmo depois de ter passado pelo aperto, Juliana pretendia continuar atazanando-a com seu discurso indignado. Porém, quando a paisagem deslumbrante surgiu diante de seus olhos, tirou seu resto de fôlego, fazendo com que ela esquecesse de todo o sacrifício que tivera que fazer para chegar até ali. Compartilhar daquela vista era desfrutar de algo esplendidamente belo e inédito. Sentiu-se como um valoroso alpinista que finalmente conseguisse alcançar o topo de um Himalaia tropical. Cara, que lugar é esse? E a garota atravessou correndo a pracinha, indo se debruçar por sobre a murada de pedra. Olha esse mar! Isso aqui até parece um farol. A vista é demais, né?
Cuidado aí, não vai despencar lá para baixo, censurou Nina, tentando conter o entusiasmo da amiga, ao que Juliana respondeu apenas botando a língua para fora. Vem pra cá, magrela rabugenta. Quero dar uma boa olhada em tudo por aqui, chamou Juliana arrastando a amiga pela mão. E lá foram elas, fazer novamente o percurso de reconhecimento ao redor do sobrado. Porém, foi somente na volta que Nina quase tropeçou na escada de ferro em forma de caracol que ficava quase escondida numa parede lateral. Imaginou que ela serviria para se chegar pelo lado de fora ao último aposento do casarão, que ficava no telhado. Olha, deve ser tipo um sótão. Preciso ver o que tem lá em cima, disse Nina, e sem sequer olhar para trás, começou a subir a dita cuja. A velha enferrujada escadinha rangia a cada pisada da garota em seu encarquilhado esqueleto de ferro, dando a impressão de que iria se desmanchar a qualquer momento. No alto da escada havia uma porta estreita, que Nina imaginou que com certeza estaria trancada. No entanto, quando virou a maçaneta, ela não encontrou a menor resistência à sua invasão. Oba, está aberta, disse, e esquecendo completamente de todo o bom senso, a garota simplesmente entrou. Imediatamente, Nina sentiu um calafrio percorrer seu corpo inteiro, como se tivesse recebido uma pequena descarga elétrica. Porém, a enorme curiosidade que sentia paralisou qualquer noção de perigo que porventura ainda vivesse naquela cabecinha oca. Ficou parada à soleira da porta, tentando ver o que havia dentro do pequeno cômodo. Apesar da escuridão, viu que estava praticamente vazio, exceto por uma antiga cama de madeira encostada a um canto. Foi então que Nina notou a porta-balcão que dava para a fachada do casarão e que ali também servia como janela. Quase inconscientemente, como se repetisse uma ação que já tivesse praticado inúmeras outras vezes, ela cruzou o quarto e abriu-a de par em par. Agindo com desenvoltura, Nina saiu à diminuta varanda, saudosa da bela vista da praia que a porta-janela resguardava. O encantamento perdeu-se quando Nina deu com a amiga lá embaixo, sentada num dos bancos de pedra do jardim abandonado. Chamou. Ei, você não vem? Tá doida? Se essa escada velha já quase se desintegrou só com seu peso pena, imagino o que acontecerá se alguém que vale o quanto pesa, como eu, atrever-se a tentar. Nina deu de ombros, até porque não estava com a menor paciência para discutir com a amiga, e sequer lamentou que ela não viesse, já que não havia nada de interessante ali para ser visto. Na verdade, a única coisa que ainda detinha por ali era a surreal sensação de familiaridade que aquele lugar lhe despertava na alma. Balançou a cabeça para afastar aquela estranha impressão e já ia sair quando, de repente, um estranho raio de sol que escapava por uma fresta do arruinado telhado chamou sua atenção. Por um instante, aquele tênue facho de luz dourada até pareceu dar ao cômodo lúgubre um aspecto mais acolhedor, fazendo com que Nina sentisse uma súbita vontade de ficar por ali um pouquinho mais. Sem nem prestar atenção ao que fazia, ao invés de partir, Nina deu meia volta e sentou-se no estrado da velha cama empoeirada, cujo colchão há muito desaparecera. Quem terá dormido aqui? Será que este é o quarto daquele garotinho horrível? Não pode ser. Isso aqui tem cara de estar abandonado há séculos, resmungava a garota, falando sozinha numa conversa estritamente particular. Enquanto sua mente devaneava, seus olhos continuaram acompanhando o estranho trajeto daquele fio de luz que descia do teto e, passando bem ao seu lado, atravessava pelo meio do estrado da cama, terminando sobre o assoalho de madeira. No chão,
reparou que ele recaía sobre uma das tábuas do assoalho, que era bem menor do que as outras. Que coisa estranha! Até parece uma espécie de tampa, pensou a garota com seus botões. Movida pela mesma incontrolável curiosidade que a levara até ali, Nina se esgueirou por debaixo da cama, sem sequer se importar com a espessa camada de poeira que recobria todo o chão, para tentar alcançar o suspeito retângulo de madeira. Ajudada pela luz daquele estranho raio de sol, que mais parecia uma lanterna a indicar um caminho, Nina vislumbrou uma diminuta fenda numa das pontas da velha tábua. Encaixou ali o polegar e fez força para cima, usando-o como uma alavanca. Imediatamente, a tábua pulou para fora com toda a força, como se fosse uma rolha saltando de uma garrafa. Então, escondida sob o desvão do assoalho, Nina viu um objeto que parecia com uma pequena caixa. Mas não é que acabei encontrando alguma coisa? É um baú bem antigo, disse a menina, encantada com seu achado. Recolocou a tampa em seu lugar, saiu debaixo da cama e sentou-se novamente sobre o estrado, para melhor averiguar seu tesouro. Só então notou que havia um cadeado trancando com firmeza a tampa do baúzinho. Balançou o objeto com cuidado e, pelo barulho, teve a certeza de que havia alguma coisa lá dentro. Droga, isso vai ter que ficar para depois, disse ela. Decidiu que era melhor descer para mostrar seu importantíssimo achado arqueológico para a amiga. Quem sabe se mais tarde elas não conseguiriam descobrir alguma coisa sobre o seu conteúdo. Foi somente na descida, carregando o baúzinho debaixo do braço, que Nina realmente percebeu quão frágil era aquela velha escada. Ficou rezando para conseguir chegar lá embaixo, antes que ela se desmanchasse em 1000 pedaços. Assim que tocou a terra firme, correu para encontrar Juju. Encontrou-a quase adormecida, deitada no banco de pedra que havia na pracinha diante do casarão, desfrutando da magnífica sombra que o chapéu de sol projetava ao seu redor. Chega pra lá, seu bicho preguiça. Olha o que eu encontrei. E Nina mostrou seu achado, uma antiga e muito tosca caixa de madeira. Que máximo! Será que tem alguma coisa de valor aí dentro? Será que tem um tesouro? Admirou-se a amiga. Deve ser mais fácil de achar uma tesoura. Quem sabe não encontrei a caixa de costura de estimação de alguma dama antiga, hein? As meninas riram a valer com o gracejo, divertindo-se com os ares de mistério que aquela inusitada história começava a ter. Pena que esteja trancada. Acho melhor o subir lá e colocá-la onde estava, não acha? Você tem razão de ficar impressionada com este lugar. Nunca vi nada tão incrível. A vista do oceano, a casa grande e antiquada, até parece um dinossauro perdido na mata. Ignorando a pergunta da amiga, Juliana continuou falando pelos cotovelos, até ser subitamente interrompida, quando Nina tapou sua boca com a mão para poder cochichar em seu ouvido. Psiu! Você ouviu esse barulhinho? As duas prenderam a respiração para poder ouvir melhor. Haveria mesmo algum ruído perturbando o som do paraíso? Que não fosse o murmurar do mar quebrando aos pés da montanha? Que não fosse o vento farfalhando nas folhas da velha árvore? Sim, aquém e além de tudo isso, Nina ouviu o som quase imperceptível de um sussurro que disse: E não é que a maruja bisbilhoteira voltou? Sibilou uma vozinha zombeteira, bem rente ao ouvido de Nina, que deu um pulo tão grande que por pouco não caiu do banco. Enquanto a garota tentava se recompor do susto, Juliana encarava a amiga com cara de que bicho te mordeu? Porém, antes que Nina pudesse dizer alguma coisa, o ruído sutil foi substituído por um verdadeiro estardalhaço. Parecia que havia alguém em cima da árvore, arremessando coisas na direção de suas cabeças.
Venha! Gritou Nina, arrastando rapidamente Juliana para debaixo do banco de pedra, enquanto uma nova saraivada de bolotas despencava sobre elas. Proteja-se! Ele está tentando acertar a gente com essas porcarias! Ele quem, cara pálida? Quis saber a amiga, mas foi interrompida por uma bolota que passou zunindo e que por um tantinho assim não acertou seu nariz. Nina arriscou uma olhadinha para fora do esconderijo e teve a clara impressão de ouvi-lo rir, enquanto ordenava. Canhoneiros, mirem nos mastros do invasor inimigo! Preparar! Apontar! Fogo! E ao seu comando, uma nova rodada de bolotas foi arremessada, sem dó nem piedade, sobre a cabeça de quem estivesse lá embaixo. Vamos cair fora daqui agora mesmo, gritou Juliana, e deu um puxão tão forte no braço da amiga franzina que por pouco não o tirou do lugar. Saíram correndo como duas malucas, desviando Deus sabe como das balas bolotas assassinas. Passaram pela fresta estreita do muro quase sem perceber e só pararam quando chegaram lá embaixo, sãs e salvas, ao sopé da montanha. Sem sequer olhar para trás, elas seguiram quase correndo até a cidade, como se houvesse uma legião de demônios em seu encalço. Estavam mudas, quase petrificadas de tanto horror, com medo até mesmo de falar sobre o acontecido. Somente quando já estavam paradas diante da porta de sua casa, Juliana criou coragem para indagar. Você acha que foi o tal garoto endiabrado que nos atacou? Claro que foi ele. Você não ouviu ele rindo da gente enquanto atacava e gritava como um alucinado? Juju fez que não, mexendo a cabeça para lá e para cá, como uma boneca de mola. Pois garanto que foi ele. Só queria saber o porquê de tanta braveza. Não fizemos nada demais. Fique sabendo que, no que depender de mim, você não saberá nunca. Nem morta que eu volto naquele lugar esquisito, retrucou Juliana, desejando ardentemente encerrar um assunto tão desagradável. Mas, de repente, teve um calafrio quando olhou para a amiga e reparou num detalhe bastante alarmante. O que é isso aí debaixo do seu braço? Perguntou, mesmo sabendo a resposta. Ao que Nina, aturdida, reparou que trouxera consigo o velho baú. Fugindo ao ataque do garoto enlouquecido, ela havia esquecido completamente daquela coisa. E agora? Será que esse baú é do menino? Será que ele viu que eu peguei? E ficou tão bravo e nos atacou só por causa disso? Ai, meu Deus do céu! Ainda por cima terei que voltar lá para devolver essa porcaria. E seus grandes olhos verdes, agora maiores por causa do susto, ficaram rasos d'água. Calma, Nina, calma. Depois a gente vê o que faz. Juju bem que tentou consolar a outra, mas sem muita convicção. Recompondo-se rapidamente, Nina despediu-se da amiga, recusando o convite para o pacote lanche mais colinho e saiu andando a toda pressa. Precisava organizar os 1000 pensamentos desencontrados que turbilhonavam em sua mente febril. Aflita, pensava em que poderia estar pensando o tal garoto estressadinho do casarão. Será possível que Juju não ouviu os seus berros? Perguntava-se. Que a amiga não o tivesse visto, ela compreendia. Afinal de contas, aquela árvore enorme e sua folhagem exuberante forjavam um esconderijo mais que perfeito. Nina também não vira o garoto. Porém, tinha certeza absoluta de que ouvira seus gritos, mesmo debaixo da maldita chuva de bolotas. Achou que era melhor deixar aquele assunto para depois. Estava cansada demais para pensar direito sobre o que quer que fosse. Para apaziguar a mente, tomou um bom banho, lanchou em vez de jantar e avisou a mãe que dormiria cedo. No quarto, retirou o velho baú do lugar onde o escondera para evitar perguntas inoportunas e ficou um longo tempo a observá-lo. Depois de sacudir vigorosamente o cadeado enferrujado que trancava a tampa, concluiu que seria impossível abri-lo sem usar alguma ferramenta para arrebentá-lo.
Balançou a cabeça, espantando vigorosamente tal possibilidade. Já se considerava encrencada o suficiente e não pretendia piorar sua situação arrombando uma coisa que não lhe pertencia. Principalmente quando o dono poderia ser um maluco arremessador de bolotas assassinas. Decidiu que era melhor dormir. Depois pensaria num jeito de devolver o baú ao seu lugar lá no casarão. Tornou a escondê-lo e já rolava na cama uma boa meia hora, tentando inutilmente obrigar sua mente a ignorar os acontecimentos daquele dia tão estranho, quando uma ideia incrível alfinetou sua insônia. Foi como se houvesse uma voz alienígena dentro de sua cabeça, soprando sugestões do tipo: para saber mais sobre um fato ou lugar muito antigo, deve-se procurar por quem ainda possa falar sobre ele. A história. De repente, tudo ficou claro. Aquela mesma intuição lhe dizia que somente a boa e velha história poderia lembrar-se adequadamente de fatos ocorridos num passado tão distante. Decidiu que, na manhã seguinte, iria até a biblioteca fazer uma pesquisa definitiva sobre aquele casarão. Notas de rodapé. Número 1. Maruja. Marinheiro ou marinheira refere-se à pessoa que trabalha na marinha mercante. Sagui. Nome comum aos pequenos primatas florestais, encontrados nas Américas Central e do Sul, com até 37 centímetros de comprimento do corpo, cauda longa, pelagem macia e densa, de colorido variável. Vivem em pequenos grupos e se alimentam principalmente de insetos e frutas. Sótão. É a parte da casa entre o forro e o telhado. Desvão. Geralmente é usado como depósito de coisas fora de uso, mas às vezes também é usado como habitação ou dormitório. Último andar de um edifício, também chamado de água furtada. Gato do Shrek. Refere-se ao velho truque de fazer aquela cara de coitadinho, recurso que é usado com maestria pelo Gato de Botas contra o Shrek no famoso filme da Disney. Bolotas. É como são chamadas as sementes da árvore chamada chapéu de sol. Tem aparência de bolas achatadas. São grandes e duras o suficiente para fazer um belo estrago se forem atiradas contra alguém.